Olá, seja bem-vindo! No programa de hoje, vamos falar sobre um estudo desenvolvido na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo, que tem buscado desenvolver um sistema de criação livre de galinhas com possibilidade de gerar empregos e melhorias na qualidade dos produtos e da vida para as aves. A pesquisa está sendo feita pela engenheira agrônoma Nina Públio Camareiro, que aliou a criação de galinhas a uma área agrícola já existente. Em seu estágio profissionalizante, realizado lá na Escola Superior de Agricultura, a agrônoma apostou em um sistema inovador na avicultura que preza por aproximar as aves do seu habitat de origem, inserindo-as em um sistema agroflorestal, com uma estrutura semelhante a uma floresta. Para falar sobre essa pesquisa, temos dois convidados no programa de hoje. O professor de Sistema Agroflorestal da ESALC, o senhor Ciro Abud Rig, e também a Nina Camareiro, que é engenheira florestal. Sejam bem-vindos aqui no programa. Muito obrigado. Oi, boa noite. Bom, para começar, Ciro, eu gostaria de saber como que está sendo desenvolvida essa pesquisa e o que ela pode trazer de benefício para os produtores. Bom, nós começamos a pesquisa com o ideal de soltar as aves, que elas não são produzidas em grande escala, em grande quantidade, né? Nós temos aproximadamente, depende do tamanho da ave, 7, 10 galinhas por metro quadrado. E um dia eu estava andando na Exalc e eu passei no bosque de seringueiras e eu pensei, estava um dia muito calor, quente, falei, por que não poderíamos criar galinhas aqui embaixo, né? Eu tenho galinhas e elas comem de tudo, por que não poderiam comer essas plantas que crescem espontaneamente e ter esse ambiente, essa condição agradável? E aí eu fui pesquisar mais sobre galinhas e eu descobri que as galinhas têm uma origem de subbosque de floresta, né? Essa galinha, o galo, os galos. Então, seria uma coisa perfeita, recriar as condições de vida dessas aves, né, que são importantíssimas, e aí trazer um conforto melhor, produção melhor, mais ética. É um projeto bem interessante. Agora eu quero saber da nossa agrônoma, da Nina, como que você também inseriu nesse projeto e o que ele realmente trouxe aí de melhorias, tanto no aspecto da pesquisa, mas também para você como engenheira agrônoma. Bom, esse projeto, ele é muito inovador, né? E muito interessante, porque a nossa proposta é aproximar essas aves justamente do seu habitat de origem. E fazendo essa aproximação, a gente acaba melhorando o grau de bem-estar animal desses animais, porque eles têm maior oportunidade de expressar o seu comportamento natural. E é um dos pontos que a gente tem que considerar quando a gente pretende aumentar o bem-estar dos animais de produção. Então, são alguns pontos que a gente tem que se atentar, né? A saúde, a alimentação, a nutrição, o ambiente e a expressão do comportamento natural e a saúde mental dos animais. Então, o sistema agroflorestal ele oferece uma grande oportunidade para a gente oferecer uma vida mais próxima do que esse animal viveria na natureza e, consequentemente, isso traz ganhos enormes de bem-estar e agrega valor também para o produto final. Certo. Professor Ciro, conforme ela bem destacou, aí essa questão do envolvimento, né, das aves com a parte do meio ambiente, e nós sabemos agora que os animais eles serão certificados de acordo com as medidas que asseguram o bem-estar animal. E de que maneira essa orientação
por parte aí do senhor, que é professor aí do Departamento de Ciências Florestais, trouxe de inovação para o que já está sendo feito hoje. O senhor acredita que se todos os produtores adotarem esse sistema, nós teremos também uma melhoria na qualidade dessas aves? Com certeza. Nós temos ainda muitos desafios para uma adoção tão grande, né? Mas eu acho que representa um grande avanço. Nós temos, nós idealizamos o nosso projeto exatamente o contrário do galpão, né? Nós temos 10 metros quadrados por ave de pastejo, fizemos um pastejo rotacionado de gado, né? Um sistema poisant de galinhas. Então, elas permanecem todas, praticamente todo o tempo. Então, elas só recolhem-se para dormir no abrigo. E como você deve saber, a predação é o grande problema. Então, a gente imagina por que a galinha saiu de uma condição de criação de fundo de quintal e foi parar na gaiola. Então, um dos motivos é a predação, a perda, né? Então, a gente, no primeiro experimento, nós perdemos várias aves, mas agora nós temos toda uma tecnologia com cerca elétrica, uma casa robusta, e não temos perdido mais nada. Então, a ideia de trazer Que o sistema pode falar, por favor, para pode falar. mais próximo para o sistema natural, grande avanço, né? O senhor acredita, por exemplo, que na parte então da produtividade aí das galinhas, o senhor já conseguiu notar uma mudança de comportamento delas por parte dessa experiência de deixá-las mais soltas, nesse galinheiro móvel que vocês criaram aí? Já percebeu que essa mudança de comportamento e também o aumento da produtividade por parte delas? Eu vou deixar a Nina responder a parte do comportamento, mas de pronto nós temos que a produção de ovos pode até aumentar, principalmente por estresse térmico, né? Agora, nesse calor que tivemos nos últimos dias, as aves que estavam no galpão estavam sob estresse, enquanto que as aves que estavam soltas debaixo das árvores, ciscando, com uma alimentação diferenciada, elas estavam muito melhor. Então, a Nina já chegou numa resultado de aumento de 40% do índice de postura nos 20 primeiros dias, no SAF, Sistema Florestal. Agora, a Nina tem mais dados sobre o Então, bem comportamento. destacou. Certo, professor. Conforme muito bem o senhor destacou aí, eu quero saber da Nina agora essa questão mesmo. Você que está todo dia ali observando então o comportamento das galinhas, elas mais soltas. Que pena que demorou tanto tempo para a gente poder chegar nessa proposta, né? Uma proposta tão interessante que com certeza revoluciona até mesmo o mercado. Como é que você tem percebido a movimentação delas ali, você que está mais próxima? Então, eu tenho realizado observações quinzenais de comportamento e o comportamento ele nos traz algumas informações do estado de bem-estar desses animais, né? E eu tenho um lote de galinhas no galpão e esse lote no SAF. E eu faço comparação, né, das atividades que as galinhas realizam, qual a frequência dessas atividades. E o que a gente notou, tá, é que no sistema agroflorestal, as galinhas têm muitas oportunidades para expressar o comportamento delas. E, por exemplo, piscar, andar, correr, explorar a área, né, de insetinhos. Então, essas maiores oportunidades acabam refletindo um ganho maior na questão do bem-estar. Já as galinhas do povo, elas passam mais tempo que nós, né, paradas, enfiadas.
E isso reflete que também elas podem estar tendo alguma deficiência ali no sentido de estar podendo expressar o seu próprio comportamento, né? Apesar do sistema do galpão, as galinhas ficarem livres, né, livres de gaiola, elas não estando no ambiente ao ar livre, muda bastante o comportamento desses animais. E qual que é a diferença, por exemplo, que você pôde notar das galinhas poedeiras com as que vivem no sistema confinado livres de gaiolas? Elas apresentam características diferentes uma das outras aí? Bom, além dessa questão do comportamento, a gente tem acompanhado o desenvolvimento dessas aves e, de acordo com as pesagens que a gente tem feito, as galinhas do galpão elas são aves mais pesadas também, porque elas executam menos atividades físicas. Então, a gente que está vivendo em quarentena sabe bem como é isso, né? E as galinhas do saco já são mais leves, e isso acaba refletindo também no peso do ovo, que a gente também fez algumas análises da qualidade dos ovos, e a gente percebeu que os sacos de ovos são um pouco mais leves, né, menores, mas teve um ganho na coloração da gema. E no SAF, os ovos da agrofloresta, um ganho na tonalidade mais, um amarelo mais intenso, mais forte, né? E isso agrega bastante valor ao produto final, porque caracteriza o ovo caipira, né? Que as pessoas têm uma lembrança, né, do ovo quintal da avó, agrega bastante valor no mercado, ator. Um assunto bem interessante aí, né? Porque quando eu era criança, acredito que você também deve ter participado disso. Nós víamos, né, as galinhas soltas ali, bem soltas, e aí todo mundo fica naquela procura pelo ovo caipira, né? Todo mundo quer e fala que a qualidade, até mesmo o sabor do ovo caipira é bem melhor do que os de granja em si, né? E realmente, como você deixou bem claro, esse cenário das galinhas soltas, elas têm essa atividade entre comer e ciscar, que com certeza buscam esse processo da evolução daquilo que originalmente elas são. E vocês estão buscando resgatar esse processo com o SAF, né? E realmente ter trazido uma melhoria para o sistema de produção. Você tem notado aí que os produtores estão indo em busca dessa alternativa? Então, algumas pessoas já vieram me procurar interessadas no projeto, e por ser uma coisa nova, assim, as pessoas ainda esperam alguns resultados, né? E a gente fica muito feliz de poder estar executando essa pesquisa na universidade para ter algumas respostas, né, para os agricultores. Mas o fato de a gente ocupar melhor a terra na área agrícola, produzir mais de, de área, é uma coisa bastante interessante. Então, um plantio florestal que antes só renderia o látex, né, no caso do nosso sistema, que é um consórcio com seringueiras, agora ele vai passar a render o ovo, a carne de frango caipira, que também tem um valor agregado maior. Então, esse ganho é uma coisa muito interessante para o agricultor, porque ele vai ter um produto diferenciado, vai cuidar dos animais de forma que respeite, né, as necessidades básicas desses animais, e isso traz diversos ganhos de nutrição, de imunidade, da saúde, né, desses animais. E aquela área que é inútil, né, de um subbosque florestal, e o agricultor muitas vezes tem que investir em herbicida ou roçada com os tratores, né, gasto de combustível. Agora aquilo vai se tornar alimento, né, um alimento fresco para esses animais, e o agricultor ainda por cima vai ter um retorno financeiro.
Professor, bem interessante isso que a Nina explicou, né? Porque a gente percebe até mesmo uma mudança do consumidor que está na busca da origem mesmo, né? Que é a questão do rastreamento, em saber como que esses animais estão sendo tratados, de onde esses animais vêm, quem são os produtores, e isso está cada vez mais constante, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? O senhor acredita que isso vai ser realmente a grande revolução desse período que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e nós estamos acertando então nessa nova tecnologia, que não é tão nova assim, mas que vocês trouxeram realmente toda essa inteligência de tratar tão bem as aves. Como que o senhor observa tudo isso na questão da orientação da pesquisa? Bom, a pressão por produtos de tratar os animais de forma mais digna, isso aí é no mundo todo. Eu acabei de falar com o Partido Agrícola do Brasil no Reino Unido, eles estão fascinados com a pesquisa, porque isso é muito importante para o mercado mais exigente, né? Então não adianta mais. A gente passou de uma fase de luta contra a natureza, sobrevivência, e agora nós estamos numa era de tratar melhor e entender os ciclos da natureza. Então, quando você entende como as coisas, como uma galinha age, qual que é o papel dela, aí você usa a própria força para ter uma produção melhor. Então, a gente vai ter uma produção provavelmente com sabor diferenciado, como nem você falou, né? Uma galinha com vários tipos, uma possível redução de custo de ração, ou não, ainda falta uma pesquisa, mas é um importante componente do custo das aves, né? Que é o consumo de grão. Se a gente conseguir fazer uma ração ativa, que ainda deu a Marfrig acabou de lançar agora a carne da marca carbono neutro. Então, a gente vê com grandes perspectivas lançar galinha agroflorestal, ovos, carne. Ok. Percebe-se então que a indústria entrou na ideia, né? E é o que, com certeza, todo mundo espera, né? Principalmente quem trabalha na universidade, os agrônomos também, tenho certeza que a Nina também ficou nessa expectativa, que é a resposta que o trabalho de vocês vai ter para o setor comercial, para o setor industrial. E quando você vê uma empresa como a Marfrig, por exemplo, que acampa esse projeto e leva para a indústria isso daí, a gente percebe que todas as outras também vão já começar a mudar o aspecto de realmente comprar de quem tem qualidade, comprar de quem trata realmente bem os animais. E Nina, nesse aspecto, tem uma curiosidade que chama o banho de areia, que é considerado assim um movimento de conforto que também foi mais frequente nas galinhas agroflorestais. Como é que isso acontece aí para elas? Bom, o banho de areia é um dos comportamentos que representam um bem-estar, porque a galinha está expressando um comportamento básico ali, né? Então, essas aves, elas se espojam no chão, né? E jogam a poeira, né? Ou a terra por cima. Isso é uma forma de se refrescar, né? Em dias muito quentes. E é um jeito delas relaxarem também, é quando elas estão descansadas, deitadinhas no chão. E realmente a gente observou esse comportamento que é positivo com mais frequência no SAF, apesar de ocorrer também no galpão. Mas a gente notou que o ambiente agroflorestal ele trouxe mais essas iniciativas mais ancestrais assim desses animais, que foi bastante interessante. Uma outra curiosidade também aí da pesquisa é a questão do registro de bicagens agressivas, que também foi maior aí no SAF. Como os animais estavam mais próximos aí do seu ambiente natural, as relações de hierarquia e dominância no grupo também foram fortalecidas. Como é que ficou essa questão, então, de quem obedece quem ali no galinheiro?
Isso é muito interessante, né? Porque como a gente aproxima realmente, como você comentou, os animais do seu habitat de origem, a gente realça alguns comportamentos que nem sempre são super positivos, né? Então as galinhas, elas trabalham, funcionam, né, numa sociedade hierárquica. Então tem as galinhas dominantes e as galinhas que obedecem e que apanham dessas dominantes. Então, no SAF, a gente nota essa relação de dominância bem forte, mas ao mesmo tempo, a gente tem feito também análise de empenamento das aves, tanto no galpão quanto no SAF. E no galpão, as aves elas têm um empenamento mais danificado por agressões, assim, né? Ou por tédio, uma fica bicando a outra e acaba arrancando as penas. Então a gente vê que isso também reflete num estresse maior, né? Elas têm menos espaço para fugir quando a outra vai brigar com uma dominante vai para cima de uma inferior. Então, no SAF, apesar dessa relação de dominância ter sido reforçada, elas têm mais para onde correr, né? Elas têm mais espaço e isso interferiu menos no empenamento, né, dessas galinhas do que no galpão. Eu acredito que o ato de observar, né, esse comportamento delas realmente faz total diferença. E professor, eu quero saber da questão morfológica mesmo, né? A partir de um leque aí colorimétrico que traz 16 tonalidades diferentes, variando aí entre o amarelo bem claro até um tom alaranjado cor de abóbora. A cor de gema média entre os 2 dias de avaliação foi de 8,3, amarelo mais intenso também para o SAF e 6,8 amarelo mais fraco para o sistema em galpão. Como é que se trabalha essa questão da diferenciação das cores aí também através do que vocês obtiveram através da pesquisa? Bom, como você sabe, o pessoal põe corante na ração, né? Não corantes artificiais, como põe depois urucum, páprica. Mas a gente não vê nada, porque a alimentação diversificada traz vários benefícios, né? Para o trato digestivo, para a moela do animal, e também traz essa pigmentação que é bem notada, né? Todo mundo gosta de um ovo com uma gema mais... E é basicamente o caroteno, né? Então isso está presente, como come mais folhas, apesar de não ter tanto. Se tivesse um pouco mais de milho, você teria uma coloração ainda melhor. Então isso foi obtido sem corantes, né? Além de ter um índice Haug de uma gema mais dura, mais consistente, e uma clara mais consistente também. Isso a Nina já observou. O senhor acredita que a questão da influência da luminosidade natural também do sistema em SAF colaborou aí com a regulação do fotoperíodo em que resultou em maior uniformidade, aí de acordo com o que declarou a autora, né, do estudo, a Nina? O senhor acredita que todo esse processo aí chegou no que o senhor queria enquanto orientador da pesquisa? A gente, quando você começa uma pesquisa que não tem nada, quase nada, então a gente tem que inventar, criar alguma coisa. Isso é muito bom, né? Apesar de você não tem nada. Então a gente teve que inventar parâmetros, tivemos que estimar 10 metros quadrados por ave, mas a gente não sabe, pode ser menos. Mas a luminosidade é um fator que o comprimento do dia, isso aí vai afetar com certeza se ela está presa ou não. Vai chegar um dia que o comprimento do dia é menor e as galinhas vão tender a botar menos. Com certeza, até mesmo nós, né, professor, gostamos do processo natural da luz, imagina as aves. Ô Nina, diante de tudo isso daí, que é fantástico, né, uma curiosidade muito legal que vocês estão apresentando, quais são os próximos passos da pesquisa agora e o que você pretende com isso? Bom, agora eu ingressei no mestrado, né, no ano de 2020, estou no meu primeiro ano de mestrado,
para justamente dar continuidade a essa pesquisa que já trouxe tantos resultados interessantes, né? E a gente quer aprofundar ainda mais esse conhecimento. Agora a gente vai dar um passo maior, né? Vamos criar um sistema rotacionado com frangos de corte. Então, nesse sistema, a gente vai construir 5 piquetes para cada tratamento. E a cada semana o galinheiro vai ser modificado de piquete, de lugar, né? Então a gente vai sempre oferecer alimento fresco para esses animais. Também tem uma colaboração grande na questão sanitária, né? Então elas não vão sempre estar no mesmo ambiente, com contato direto com as excretas. Então é sempre um ambiente novo para elas explorarem. A gente acredita que isso também reforce a questão do bem-estar animal. E, e nesse experimento a gente vai testar se o sistema agroflorestal pode influenciar de alguma forma na qualidade da carne também, além da questão de bem-estar. E como essa alimentação, né, presente no ambiente agroflorestal pode colaborar com a produção das galinhas. Com certeza, muito bacana aí. E parabéns pelo projeto, viu? Parabéns pela pesquisa, com certeza já está revolucionando não só a parte da pesquisa da universidade, mas também do mercado como um todo. Vocês já mexeram com as estruturas do mercado e isso é muito legal, né? Quando vem da universidade é melhor ainda. Nina, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e espero contar com você para falar mais vezes desse projeto aí, que eu sei que vai ter mais coisa interessante aí pela frente. Sim. Tem, Sim, eu tem mais uma também estou coisinha nessa que eu gostaria. expectativa. Certo, professor, pode falar, por favor. Tem mais uma coisinha, não sei se a Nina abordou, a questão do o sistema agroflorestal, nós temos que ver o conjunto inteiro, né? Antes a gente estava vendo muito compartimentado. Então, aqui produz eucalipto, aqui produz galinha, e agora a gente vai produzir, por exemplo, seringueira com galinha, né? Então, a mesma área que você usava para produzir seringueira, nós estamos tendo agora galinhas. E as galinhas estão excretando ali, e elas estão trabalhando, carpindo aquele local para você, grátis, e ainda você vai poder adubar aquele local, vai continuar produzindo seringueira e ainda vai vender uma galinha mais cara. Então, no final, nós estamos bem confiantes de que haja uma maior lucratividade no setor, né? Para o agricultor. Com certeza, professor. Dessa forma, então, já que o senhor fez a conclusão, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Estamos muito contentes. Agradecemos muito. Obrigada pelo convite. Nina, agradeço também a sua participação aí. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Muito obrigada, fico muito agradecida pelo convite e é muito importante a gente divulgar a pesquisa, né, divulgar a informação para que isso seja útil para as pessoas, né, cada vez mais. Com certeza, sempre partindo da universidade, é um projeto muito legal que vem aí ajudar também a indústria e o mercado. Contamos sempre com as pesquisas de vocês. Parabéns mais uma vez e obrigado pela participação aqui no programa. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência e continue aqui na programação do AgroMais, o seu canal 100% Agroinformação. Até!